Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta semana, nas atividades de matemática, trabalharemos com vocês os tipos de frações. Nós temos as frações própria, imprópria e aparente. Vamos lá, vamos ver o que significa cada uma delas. Fração própria. Uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Lembrando que o numerador é o número que está acima do traço e o denominador é o número que está abaixo do traço. Então, quando o numerador for menor que o denominador, o nome dessa fração é própria. Aqui eu trouxe o exemplo de 1/5 também e 2/7. Lembrando que são infinitos os exemplos, não é, moçada? Vamos lá. Temos também a fração imprópria. Fração imprópria é que o numerador é maior ou igual ao denominador. Olha os exemplos: 5/4, 5 numerador, 4 denominador. O 5 é maior que 4. 7/7, 7 é numerador e 7 também é o denominador. Ou seja, o numerador é igual ao denominador. Então, também é uma fração imprópria. E neste outro caso, 4/3, onde o 4 é maior que 3, também é uma fração imprópria. E existem vários exemplos. Bom, pessoal, dentro das frações impróprias, nós temos as frações aparentes, onde o numerador é múltiplo do denominador. Vamos dar um exemplo para você. Veja bem, 5/5. Se a gente perceber, 5 é múltiplo de 5, não é? Então, o numerador é múltiplo do denominador. Então, é uma fração imprópria, tá? Mas recebe também o nome de aparente. Veja bem, 8/4 é uma fração imprópria, onde o 8 é maior que 4, só que o que acontece? 8 é múltiplo de 4. Se você olhar na tabuada do 4, o 8 é resultado, não é? 4 vezes 2, 8. Então, veja bem, o 8 é múltiplo de 4. Então, é uma fração aparente. Assim como 6/3 também é uma fração aparente. Então, moçada, quando você tem uma fração imprópria, nós podemos classificá-la também em fração aparente ou não, não é? No caso aqui, todas essas três são aparentes. Bom, essas frações aparentes, elas representam números naturais. Veja como exemplo, 3/3. Tá vendo? 3 é múltiplo de 3. 3/3 é a mesma coisa que o 1 inteiro, não é? Vejam bem, 3 dividido por 3 é igual a 1. É assim? Ou, se você tem uma barra dividida em 3 partes e pintar as 3, você pintou a barra inteira, tá? Então, nós representamos a fração aparente 3/3 como o número 1, que é o número natural. Assim como 6/2, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, esta fração aparente é a mesma coisa que o número natural 3. 9/1 é igual a 9, porque 9 dividido por 1 é igual a 9. Tá vendo? É uma fração aparente que é representada por um número natural. 0/5. 0, veja lá, moçada, dividido por 5 é igual a 0, não é? Então, também é uma fração aparente. Bom, vamos falar agora com vocês sobre números mistos. Toda fração imprópria que não seja aparente, bem colocado isso aqui, tá bom? Não sendo aparente, pode ser transformada em número misto. O que é o número misto? Ele tem a parte inteira e a parte fracionária. Vamos mostrar para vocês através de um exemplo. Vamos transformar a fração 7/4 em número misto. Verifique que 7/4 é uma fração imprópria, pois 7 é maior que 4. E não é uma fração aparente, porque 7 não é múltiplo de 4. Bom, no caso, o que eu vou fazer para descobrir que número misto que é a fração 7/4? Eu vou pegar o número 7 e vou dividir pelo número 4. Veja bem, quando eu divido 7 por 4, eu tenho 1 no quociente. 1 vezes 4, 4. Para 7 faltam 3. E 3 é o resto, não é?
Como que eu transformo, então, agora essa fração 7/4 numa fração mista, ou seja, num número misto, onde eu tenho um número inteiro, veja bem, a parte inteira é o que deu no quociente, eu coloco aqui, mais o que? A fracionária. A fracionária é o seguinte, sobrou 3 partes de 4, por isso que aqui é 3/4. Então, a fração imprópria, 7/4, é a mesma coisa que 1 inteiro e 3/4. Lembrando que você terá que fazer as divisões, o resultado do quociente é a parte inteira e o numerador da fração vai ser o resto e o denominador é esse número que é o divisor, que está dentro da chave, ok? Bom, pessoal, também vamos falar com vocês essa semana sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que nós escrevemos de maneiras diferentes, mas que expressam o mesmo valor matemático. Elas representam a mesma parte de um todo e para determiná-las é necessário multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural, lógico, diferente de zero, né? Porque se eu multiplicar por zero, vai zerar o numerador e denominador e não pode. Veja o exemplo abaixo. As frações a seguir serão representadas geometricamente, considerando o mesmo inteiro. Vamos lá, observe. Então, aqui vejam que eu coloquei 3 figuras do mesmo tamanho, certo? Que são os inteiros, são 3 figuras inteiras, onde a primeira eu dividi em 2 partes iguais e colori uma parte das duas. Então, eu colori metade da figura, ou seja, um meio. Na figura 2 aqui, eu fiz a divisão em 4 partes iguais e colori 2 partes de 4. Então, eu tenho a fração 2/4, tá? E essa última figura, do mesmo tamanho das duas de cima, só que eu dividi ela em 8 partes iguais e colori 4. Então, eu tenho a fração 4/8, colorida, não é, pessoal? Vejam bem, aqui nós percebemos que a mesma área, mesmo porque eu tenho aqui da primeira figura de pintado de vermelho é o mesmo que da segunda, que é o mesmo da terceira. Então, eles ocupam o mesmo espaço, não é? Olha, colocamos até aqui uma setinha para você perceber isso. Significa que essa fração meio é equivalente à fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8, pois são números diferentes, escritos em números diferentes, mas representam a mesma parte, o mesmo valor, ok? Bom, este daqui é o símbolo de equivalência, só que nós vamos usar o sinal de igualdade, tá? No lugar deste símbolo. Então, eu tenho que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8, certo? Trouxe aqui outro exemplo para vocês. Agora, de um círculo dividido em 4 partes iguais, foi colorida uma parte, então eu colori 1/4 desse círculo. Outro círculo de mesmo tamanho do anterior, foi dividido em 8 partes iguais, eu colori 2 partes, tá? Se nós observarmos, então aqui eu tenho 2/8, não é? Bom, e aí se nós observarmos a parte colorida deste primeiro círculo e do segundo círculo é a mesma, tá? Então eu posso dizer que 1/4 é equivalente a 2/8, certo? Vejam, pessoal, encontrar frações equivalentes, nós podemos usar tanto a multiplicação ou a divisão, mas tem que ser pelo mesmo número no numerador e no denominador. Olha aqui como foi fácil de entender. Olha, 1/4. Se eu pegar este 1 numerador e multiplicar por 2, eu vou encontrar 2 aqui no novo numerador, na outra fração que é equivalente. Se eu multipliquei por 2 aqui o numerador, eu também devo multiplicar por 2 o denominador. 4 vezes 2, 8. Então, eu encontro a fração 2/8. E assim eu posso encontrar várias frações equivalentes, certo? Se eu multiplicar por 3 o numerador e o denominador, eu iria encontrar 3/12, certo? Se eu multiplicasse por 4 o numerador e o denominador, eu iria encontrar
4 16avos e assim por diante, tá? Então, neste caso, podemos usar também a multiplicação ou também a divisão, tá, pessoal? Vamos lá, chegamos nas atividades, onde na primeira você vai colocar a letra P para a fração própria e a letra I para a fração imprópria. Trouxe aqui um exemplo da fração 3/7, onde o 3 é menor que 7, então é uma fração própria, pois a letra P. 4/3 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E aí vocês vão terminar essa atividade prestando bem atenção. Se for o caso, volte lá no conteúdo e verifique desde lá do começo da aula de hoje. Na atividade 2, estamos colocando aqui para vocês que todas as frações aqui são impróprias, certo? Mas tem umas que são aparentes. E essas que são aparentes, vocês vão transformar no número natural. Vamos lá, olha. 8/4. Vamos dar um exemplo. 8/4 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Como nós já dissemos aqui, são todas impróprias. Só que 8 é múltiplo de 4. Pode ir lá ver que o 8 está na tabuada do 4. Então, essa fração é aparente, tá? Também. Então, é uma fração imprópria e uma fração aparente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um xizinho aqui, porque essa é uma fração aparente. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e transformar essa fração aparente em uma fração, sim, número, né? Um número natural. Então, eu vou colocar 8 e vou dividir por 4, tá? Então, 8 dividido por 4, que eu sei que é igual ao número 2, tá? Então, eu transformei essa fração aparente no número natural 2. Bom, continuando, nós temos aqui o exercício 3. Nessa atividade do 3, pessoal, você vai representar os números mistos em frações impróprias. Olha aqui como exemplo, eu tenho um número 2 inteiros e 1/5. Nós já vimos que é misto porque temos aqui um número natural seguido de uma fração. Bom, como que eu vou transformar este número em uma fração imprópria? Olha aqui a regrinha, olha. Você vai pegar este número natural, que é o número inteiro, você vai multiplicar pelo número que está aqui embaixo, no denominador, no caso é o 5. Então, vamos lá, 5 vezes 2 são 10, não é? E depois você vai somar com 1, que dá 11. E aí, o denominador você vai copiar. Então, você chegou na fração 11/5. Só para vocês entenderem melhor, olha, se eu tenho a fração 11/5, quando eu divido 11 por 5, eu encontro 2 no quociente e o número 1 no resto, não é? Porque 2 vezes 5 é 10, para 11 falta 1. Bom, pessoal, esse é 2 inteiros e 1/5. Para eu saber se essa conta está certa, o que fazemos? Multiplicamos 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Por isso que tem esse 11 aqui. Então, é isso que você vai fazer nessa atividade, ok? Bom, então, verifique o exemplo que você vai conseguir. Na atividade 4, é o contrário da atividade 3. Você vai representar as frações impróprias como números mistos, tá? Então, veja bem, 5/3. O que eu fiz? Peguei 5, dividi por 3, dá 1 inteiro e sobram 2. Então, este 1 inteiro, que é o quociente, é a parte inteira. E depois, em seguida, vem a fração, onde o 2 do resto é o numerador e o 3 é o denominador, tá? Então, o resultado 5/3 em número misto é 1 inteiro e 2/3. E assim você vai fazer as outras também. Na atividade 5, você vai completar para obter frações equivalentes, certo? Olha aqui a dica. Pegamos a fração 1/5, queremos descobrir qual fração equivalente com o numerador 3. Então, nós já colocamos aqui para vocês que você vai fazer 1 vezes 3, é 3, não é? Então, aqui também no denominador, você vai pegar 5, multiplicar por 3.
que é 15. Então, aqui no denominador que está faltando, você vai colocar o número 15. Então, fiquem atentos aqui, olha, seguindo, qual é o conselho aqui, ó, multiplicar por 2, aqui também multiplicar por 2, e assim por diante. Vejam bem, aqui é uma divisão por 2, tá, pessoal? Ó, então, como que você faz? 6 dividido por 2 é 3, não é? Então, põe 3 aqui no numerador e 8 dividido por 2 é 4. Então, 4 no denominador. Então, seguem a ordem das flechinhas que você não vai errar, tá bom? Bom, moçada, qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço!